Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho mais um relato poderoso aqui para vocês. Se preparem e eu quero compartilhar algo que eu tô muito feliz e eu tive a oportunidade de conhecer algumas das alunas do curso de formação em terapeutas pessoalmente. Algumas moram aqui perto de mim. E nessa última semana eu tive o prazer de conhecer a Blanca. Gente, ela é muito linda, muito querida, pessoalmente mais ainda, e eu ganhei um presente dela que eu quero compartilhar com vocês, esse colar maravilhoso. Olha que lindo, gente! E esse bracelete aqui que eu amei, 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 amei. Então hoje eu estou aqui com algo especial que eu ganhei de uma aluna e eu queria agradecer você, Blanca. A Blanca, para quem não conhece, ela fez parte da imersão The Battle com a gente. Em breve ela estará conosco também na imersão presencial que será aí no Brasil, gente. 2025 promete, eu vou comunicando vocês por aqui, mas teremos uma imersão presencial para mulheres. Lembrando que essa presencial vai ser só para mulheres, ok? Vamos então ao relato de hoje? Blanca, linda, você mora no meu coração. Muito obrigada, eu amei o meu presente. Vamos lá ao relato de hoje, pessoal. Começa assim. Oi, Cris, a paz do Senhor Jesus, a paz. E ela diz: Cris, meu testemunho de vida é tremendo e gostaria que você colocasse um título. E ela põe o título que ela quer que eu coloque: Os 3 narcisistas mal que conheci. Para que eu possa saber quando você postar o vídeo. Vamos ver se eu vou dar esse título, senão eu aviso para você por e-mail, tá bom? E aí ela fala assim: Cris, me chamo Tânia, tenho 34 anos e tenho 6 filhos. Olha que interessante, detalhes. Bom, o meu primeiro filho tive com 15 anos e o pai dele morreu assim que descobri a gravidez. E ela põe entre parênteses: bem, foi bem no começo, um acidente de moto. Uau! Depois disso só conheci pessoas que foram mal pra mim. E ela começa dizendo: bom, vou te contar de 3 pessoas que quase destruíram a minha vida. Nossa, forte, hein? Mas pela misericórdia de Jesus tô aqui, cada vez mais forte, tentando vencer tudo que já passei. Glória a Deus por isso, né? Porque o bom de tudo isso é que vira testemunho e Deus transforma em bênção aquilo que o inimigo tentou destruir. Continuando, ela diz: sempre me interessei por homens mais velhos e sempre senti mais confiança em cuidar de mim. Minha infância, quem me criou foi a minha avó e meu avô. Morava eu, minha mãe, uma tia já mais idosa, um tio mais velho dependente de drogas, minha avó e meu avô. Minha mãe nunca ligou para mim. Namorava um homem que até aos 15 anos conhecia como pai, mas não tive convivência com ele. Apesar de ter a necessidade sempre de alguém ao meu lado, minha mãe só ficava correndo atrás desse homem. Até um dia ele largar dela e ela falar que eu não era filha dele. Gente, até os 15 anos ela acreditando que esse homem era o pai dela. Isso é um trauma que fica, né? E ela continua: fizeram DNA e realmente não era meu pai. Nunca chamei ela de mãe. E chamo ela de, ela fala aqui o nome, eu vou colocar aqui de Bru, de bruxa. Chamar ela de Bru. Apesar de sempre ter tido vontade de chamar ela de mãe, eu nunca consegui. Interessante. Acho que pelo fato dela ser muito fria comigo. Sou uma pessoa muito carinhosa e faço de tudo para agradar todo mundo. Não sei dizer não. É codependente total aqui. Você tá descrevendo comportamentos de uma pessoa com codependência. E ela continua: minha mãe, quando eu era mais pequena, me levava em centros de macumba. Ela acreditava em tudo, apesar de hoje ser evangélica. Bom, voltando ao assunto, sempre me virei sozinha, não tinha ninguém para me mandar e hoje preferia muito ter tido alguém para me colocar de castigo e saber um pouco mais de mim. Talvez evitaria eu ter passado por muita coisa ruim. Tinha que ser assim, linda, porque Deus tem propósito maior. E ela continua: depois que o pai do meu primeiro filho morreu, conheci um homem que acho que tinha uns 45 anos. Eu tinha mais ou menos 16. Gente do céu, paro aqui. 16, 26, 36, quase 30 anos a mais do que ela. Imagina isso, ela era uma criança praticamente. E já se envolvendo com um homem bem mais velho que ela. Não dá certo isso. Sabe o que era? Em busca de um pai.
resgatar o pai que você não teve nesse homem agora, né? No caso, não sei se você casou. Vamos continuar aqui lendo para saber, porque ela diz que foram 3, esse é o primeiro. A tendência é vir outros piores. Pronto, ela diz que vai chamá-lo de Edu. Bom, esse homem se chama Edu. Ele me fazia pensar que só ele se importava comigo. E ele já tinha sido casado e tem 2 filhos. Um dos filhos da mesma idade que eu. Olha isso. Cris, no começo ele falava pra mim que era poeta e eu, burra, acreditava em tudo. Depois de uns 6 meses ficando com ele, ele começou a me bater. Gente do céu, me dava muito murro na barriga, a ponto de eu perder o ar. E depois falava que eu que fazia ele fazer isso. Aham. Covarde. Nunca dei motivos e acho que só de eu começar alguma discussão boba ele me batia e eu continuava com ele. Tinha muito medo dele. Quando eu tentava terminar, ele sempre me intimidava, cuspia na minha cara e eu só chorava, não contava pra ninguém. Ai, gente, é isso que eu falo. Não dá pra guardar pra você quando isso tá acontecendo. Você tem que falar com as pessoas, você tem que buscar suporte de apoio. Você não pode ficar calada. Tem que falar. Homens também que estão aqui. Se você tá passando por isso, que tem mulher narcisista que bate em homem, gente. Não se cale. Eu sei que para homem é ainda mais difícil, mais humilhante, mais vergonhoso, mas não é você o problema, tem que falar, porque você precisa de ajuda, urgente, terapia, Deus acima de tudo, e precisa de apoio sim das pessoas mais próximas que você sabe que você pode contar, que são pessoas que te amam, que vão te ajudar a sair dessa. Pelo amor de Deus, gente, não dá não. Olha só, ela continuava com ele, tinha medo dele, e ele intimidava ela, cuspia na cara dela, e ela chorava. Tinha medo, né? Não sei o que ele falava pra ela, mas intimidando ela, devia ameaçar ela. Se você sair, eu te mato, mato tua família. Tem uns que fazem isso. Continuando, uma vez ele começou a me bater na rua de madrugada e eu rezava pra alguém aparecer pra me socorrer e nunca ninguém apareceu. Cheguei no outro dia no serviço e minha patroa perguntou dos machucados e falei que caí. Tinha muito medo. Sempre me envolvi com relacionamentos conturbados. E esqueci de contar uma coisa. Esse Edu me fazia pensar que todas as meninas novas eram doidas por ele. E eu tinha uma prima na época que a mãe dela não ligava muito pra ela também. Ela tinha 12 anos, mas já bebia e saía pra onde queria. E ele colocou na minha cabeça que ela tava doida com ele. Ai, meu Deus do céu, você já com medo de perder um traste desse. É melhor deixar ela pra apanhar, não você. Deus me livre, tô brincando, gente. Mas olha só, ele usando ela pra triangular e deixar você com medo de perder. Perder o quê? Surra? Livramento, né? E ela diz, um dia ele levou ela pra beber comigo e com ele. Ela era muito louca, mas aí ele ficou com ela na minha frente. Ah, gente, baixaria, né? Cara escroto. Ai, demônio. É demônio, mais um. Olha isso. Um dia ele levou ela pra beber comigo e com ele. Ficou com ela na minha frente e eu acho que ela não queria, mas estava muito tonta e não aguentava sair fora. E eu parece só que fiquei anestesiada, olhando sem pensar em nada. Mas no outro dia ela falou pra mãe dela e deu até polícia. Olha! E eu tinha tanto medo que neguei tudo. Ai, você também, hein? Sendo aí... Tudo bem que você tinha medo, mas peraí, tudo tem limite. Se foi ela que falou... Tudo bem que depois ele ia te punir por isso, por você confirmar, né? Mas era o escape que você teve aí, a chance de sair disso, hein? Gostei da atitude dela, viu? Pronto, ela negou tudo. Hoje conto pra todo mundo e não tenho medo como eu tinha antes, ok? E hoje, eu e essa prima conversamos normalmente. Acho que ela viu que na época não tinha ninguém por mim também. E eu tinha, acho que 17 anos quando isso aconteceu. Mas por fim, depois, arrumei uma outra pessoa e essa pessoa enfrentou ele e ele me deu sossego. Olha, é isso aí. Pronto, e ela diz, esse é o primeiro que considero mais que narcisista. Acho que era um psicopata, me batia muito. E ela continua, depois disso tive outros relacionamentos, uns eram mulherengos, outros bebiam muito, mas vou resumir para os 3 piores, ok. Eu pensei que esse primeiro já tinha sido o primeiro, mas não é? Vamos ver.
Fiquei com esse primeiro louco 2 anos, que considero o pior da minha vida. Ok, esse foi o primeiro. Agora vou pro segundo. Ah, entendi. Agora é o segundo. Cris, conheci esse rapaz, ele morava perto da minha casa, crescemos bem juntos. Ela diz, morávamos bem perto. Ele tinha a mesma idade que eu, me tratava com muito amor e carinho, se declarava sempre pra mim, casei com esse. Ai, 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 o primeiro ela não casou, o segundo ela casou. Ai, 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 o primeiro marido. Ela diz que ele se chama Júlio, vou chamá-lo de Júlio. E com ele tive 3 filhos. Ah, porque no começo, lembra que ela falou que ela tem 6 filhos? Então 3 foi com o segundo e ela se casou com esse. Meu pai do céu, teve 3 filhos e ele era um amor e carinhoso. Fiquei 8 anos com ele, Cris, ele usava drogas, ela põe entre parênteses crack. Ai, que triste, gente. Eu era muito depressiva, só conversava com as 2 irmãs desse cara e com a mãe. Me isolei da minha família, que também não ligava muito pra mim. Vivia bem, dizer com o dinheiro da pensão que o meu filho mais velho recebia pelo pai que tinha morrido de acidente. Ah, tá, então voltando lá, já tô confundindo tudo aqui, gente. Primeiro filho quando ela tinha 15 anos e o pai morreu antes do filho nascer. Então, o primeiro filho aí, depois ela teve mais 3, então agora são 4 filhos. Entre o primeiro e o segundo, 4 filhos. Eu creio que com o último foram mais 2. A gente vai chegar lá já já. Ok, casamos. E ele no começo me tratava bem, tratava o meu filho muito bem. Ele tinha 7 anos quando me casei. Depois que casei, grávida da minha primeira filha com ele quase arrancou meu olho com um murro. Começou. Ele quase arrancou meu olho. Eu não fazia nada de errado e nem tinha amigos, mas ele tinha uns ciúmes doentio. Controle, né? Posse. Eu tentava suicídio sempre, cheguei a pedir para ser internada num hospital psiquiátrico para me tratar e fui. A família dele fazia de conta que estava do meu lado, mas sempre passavam a mão na cabeça dele. Muitas pessoas falam comigo e me perguntam, e ainda arrumou esse monte de filhos? E ela diz, mas Cris, como eu achei que não queria poder sair fora dele, a minha vida seria ter filhos e cuidar deles. Só assim eu tinha graça de viver na minha vida. Não tinha autoestima de nada. Começou a tratar mal o meu filho também. Era muito triste, mas para mim a vida era aquela e minhas cunhadas faziam eu pensar que casamento era isso. Tudo narcisista também, provavelmente, né? Eles adoram falar, é fase. É fase dos 5 anos, é fase dos 7, é fase dos 20, dos 30 e nunca passa a fase? Não, gente, não dá. Né? Os narcisistas vão sempre trazer alguma coisa dizendo que, espera, tem que conversar, mas você já tentou de tudo, nada adianta. Você tem que largar mesmo, é só esperar Deus confirmar e larga. 0, contato 0, eterno, libertador, delicioso. Ok? Deus confirmando quando é casamento, você faça a vontade de Deus e deixa os outros falando sozinho. Vai falar para eles mesmos, porque não são eles que vivem o que você vive. E ela continua, Cris, esqueci de contar, eu tinha toque, era muito grave. E também, você nem imagina, eu tinha a mania de contar tudo do meu passado. E às vezes que tinha acontecido comigo alguma coisa, eu me sentia culpada sempre por ter conhecido qualquer pessoa e contava pra ele. E ela fala, pensa nisso, pensa numa coisa. Era um inferno, ele acabava comigo, mas eu tinha necessidade de contar tudo pra ficar tranquila. E eu conhecia a palavra, no caso a Bíblia, né? E me batizei. Cris, eu estava num nível de depressão tão profundo que eu não fumava, mas pegava cigarro escondido dele e acendia e apagava tudo no meu braço. Ai, não queria morrer porque conhecia a palavra, mas era uma forma de eu acabar um pouco com a dor. Assim eu achava, gente, automutilação. Que triste, gente. Ai, isso toca meu coração, tô arrepiada aqui. No curso de formação em terapeutas a gente fala sobre autolesão, sobre suicídio também. Meu pai do céu. Toque grave. Já vem dos abusos, dos traumas da infância, com essa mãe, né? Enfim. Ela se sentia culpada. E daí quando ela falava com alguém ou conversava com alguém, ela sentia a obrigação de contar pra ele, porque senão ela estaria fazendo algo errado. Se sentia mal, culpada. Deus me livre, gente, isso é tortura. E ela continua, meus braços são todos marcados, hoje serve de testemunho de onde meu Jesus me tirou.
Por resto, Cris, eu já não estava aguentando mais e eu desconfiava dele. Aí comecei a deixar ele arrumar outras para ficar na minha frente. Ah, não. E ela disse que pensava assim, que antes eu saber do que ele fazer escondido. Eu estava muito doente, alma adoecida, nunca deveria ter me sujeitado a isso, mas já pedi perdão para o meu amado. Ai, Senhor, não é fácil não. Se você se arrependeu, Deus já perdoou, né? E ela fala, Cris, esqueci de contar. Antes desse dia, tentei suicídio e fui parar numa UTI em outra cidade. E quando ganhei alta, ela põe entre parênteses, quase morri. Tive que voltar com a roupa do hospital. Minha mãe nem ninguém ligava para mim. Isso mexe muito comigo. Bom, voltando para esse que casei, um dia ele saiu e gastou o dinheiro com drogas, fiquei revoltada e tomava vários remédios. Fui parar no hospital e antes disso tinha expulsado ele de casa. A família dele ficou com raiva, chamou o conselho tutelar e eles levaram minhas 2 filhas que já tinha com ele na época para morar com ele, na casa da mãe dele. Mesmo sabendo que ele estava errado, eles ficaram do lado dele e eu sempre ajudei muito eles. É desse jeito. Ah, esqueci. Aí voltei ao hospital, quase morri de vez sem as minhas filhas e fiquei tão ruim da cabeça que minha mãe teve que ir ficar lá comigo uns dias me dando comida na boca. Ah, gente do céu, que vida é essa? E ela diz, vou resumir, prometi para Deus que se ele me devolvesse as minhas filhas, nunca mais iria tentar contra a minha vida. Cris, um detalhe. As enfermeiras ficavam rindo de eu chegar lá dopada de remédio, me tratavam com um descaso. E aí eu pensava, meu Deus, perdi até minha dignidade. Que triste, gente. Voltei com ele para conseguir minhas filhas de volta e como eu tinha prometido para Deus, nunca mais tentei. Segui meus tratamentos de depressão certinho e Deus me honrou até com os remédios que me viam e perguntavam como eu tinha conseguido, pois eles me viam toda mutilada, mas Jesus me honrou. E ela põe a carinha chorando. Voltei e tive meu 3º filho com esse cara. E quando ele, meu filho, completou uns 4 meses, tivemos uma briga por causa do meu filho mais velho. Quase ele me deixou contra meu filho, mas enfim, consegui largar. Foi muito conflito com ele na separação, nunca aceitou. Precisei de medida protetiva. A vida dele depois disso afundou ainda mais. Ele matou um senhor numa cidade fora, com certeza por causa de drogas, e até hoje não foi preso. Mas minhas filhas, a justiça proibiu o contato com ele, e eu levava muita prova de absurdos que ele fazia comigo. Bom, hoje tenho medo dele ainda, mas vigio. Ele pegou 3 anos na Maria da Penha em regime aberto, não adiantou muito, mas a minha justiça espero somente em Deus. Larguei ele em 2019, hoje não me amola mais, graças a Deus. Mas evito. O pai dele entrou em contato comigo falando que estava com saudades dos meus filhos. Deixo ele conversar pela misericórdia. Mas as minhas filhas não gostam de conversar com eles muito, nem por telefone. Elas viram ele me bater muito, muitas vezes. Bom, vou pro 3º narcisista. Conheci em uma loja que eu tinha começado a trabalhar um senhor de 64 anos, em 2021. Me interessei por ele e ele falou que não tinha ninguém, que era separado, tinha filhos da minha idade e demonstrou ser uma pessoa muito culta, responsável, me tratava igual uma rainha. Pensei que tinha encontrado o amor da minha vida, uma pessoa para cuidar de mim com carinho. Olha só a imersão, né, que tá para vir em breve. Gente, vem participar, porque vai ser libertador. Mais uma vez, essa é a 2ª edição. Ali a gente vai falar das 5 feridas, que é da traição, do abandono, da rejeição, da injustiça e da humilhação. Eu tive as 5 e lá no 1º dia eu vou dar o testemunho para vocês entenderem da onde um trauma gerou todas as feridas na minha vida. Mas Deus entrou, né? E quando aceitei Jesus, foi um processo que eu vivo até hoje e Deus tem me honrado, curado e libertado de todo o mal que tentaram causar, né? O inimigo tentou causar através da vida dessas pessoas amarguradas, quebradas. Deus é mais, gente. Olha só, gente, ela agora, ainda com carências, ainda não sabia que existiam essas pessoas entre nós, o joio no meio do trigo, né? O perverso, os que fingem ser anjo, mas são um lobo disfarçado de ovelha. E ela achando que ela tinha encontrado o homem dos sonhos. Bom, um dia ele me perguntou se eu tinha algum sonho e eu falei que tinha o de ter a minha casa
pois aqui eu morava, meu ex-marido tinha parte. Ele trabalhava nesses serviços de BR, de rodovia, ganhava muito bem, não gostava muito de contar da vida dele, só falava que tinha um bom relacionamento com todos. Eu não procurava saber muito, pois estava vivendo um conto de fadas. Um dia, ainda no começo, ele falou que se eu arrumasse filho com ele, ele iria me dar essa casa e viver para sempre cuidando de mim. Ah, entendi. Então ela teve o primeiro filho com o primeiro, né, quando ela tinha 15 anos, que ele morreu logo na gravidez. Nem conheceu o filho. Depois ela teve mais 3 filhos, então já são 4 filhos aí. Vamos ver de onde vem os próximos agora. Ele me dava alguns nomes e comecei a chamar no Face as ex deles. Falavam muito mal dele. Mas por ele ser mais velho, achei que fosse mentira delas e resolvi acreditar nele. Achei interessante. Ele me dava alguns nomes. Como assim te dava alguns nomes? Comecei a chamar no Face as ex deles. Ok. E ela fala, Cris, eu engravidei dele. Foi da noite pro dia e ele virou outra pessoa. Tem uns que é no casamento. O seu foi quando você engravidou. Conheci ele em julho. Em outubro eu estava grávida e você não vai acreditar. Vieram um casal de gêmeos. Ah, que lindo! Agora entendi. Que lindo! Só não é tão lindo porque foi contraste, né? Mas tudo bem. Filhos são heranças do Senhor. Assim que contei pra ele, já percebi meio que um pouco de descaso. Depois começou a dar a entender se os filhos eram dele mesmo. Adoram fazer isso. Falei com ele da casa que ele tinha prometido e ele começou a enrolar. Descobri vários filhos por aí com mulheres diferentes e eles só tinham contato com ele para pedir dinheiro. Nisso a minha gravidez foi sozinha, saí do serviço que eu estava adorando. Um dia ele estava trabalhando fora e eu cheguei da igreja e liguei para ele. Ele esqueceu de desligar o celular e escutei ele num bar falando que queria arrumar uma namorada onde ele estava, que estava de olho numa lá. Desliguei e retornei e ele falou que eu estava louca, que não tinha falado nada disso. E ela fala, terminei. Eita. Bom, ele sempre vinha e parece que me viciei nele, sentimento horrível. Ele era uma pessoa totalmente mentirosa. Pior que acho que ele era convencido com as próprias mentiras. Parece que eu estava endoidando. Sim, vai de novo para um hospital psiquiátrico, tá repreendido, né? Ninguém merece. Ela fala, eu passava mal, ligava pra ele falando que eu ia no médico e eu passava e via ele no bar com os amigos nossos e eu sozinha no médico. Traste. Eu não queria acreditar em tudo que eu estava vivendo e nessa época minha mãe brigou com meu tio, que morava na casa da minha avó, e chamei ela para morar comigo, por dó dela. Apesar de eu achar que ela nunca teve de mim, eu a convidei. Ela vai dar o nome para esse de Osmar. Ele era e ainda é, Cris, totalmente soberbo e arrogante. Trabalha como encarregador dessas obras de rodovia e adora maltratar os funcionários. Gosta de ser melhor que todo mundo. Eu grávida descobria várias coisas dele. Tinha mais de um telefone e quando eu ia falar, ele me punha como louca. Não tinha mais nem um pingo de confiança nele, mas achava muito injusto o que ele tinha feito comigo. Daquela vez onde eu escutei o telefonema dele e ele esqueceu de desligar e eu terminei, fiquei com uma pessoa grávida. E depois eu mesma, com muitas crises de consciência, contei pra ele. Sempre eu era culpada de tudo, jogava na cara dele que ele tinha que me dar a casa que tinha prometido e ele falava que não tinha prometido nada. E eu tava, parece que enlouquecendo. Veja bem, ó, a sua busca estava no quê? Na casa, né? E aonde ele entrou foi nessa brecha. Ele veio oferecendo banquete. O seu sonho, ele falou que ia se realizar, ele ia fazer acontecer. Agora você tá lá, ó, eu te dei o filho, então agora você me dá a casa. Gente, não é assim que a vida funciona. Chantagem emocional, isso não é amor, nem da parte dele, nem da sua, né? E é aí onde acaba que o sofrimento vem por conta das nossas escolhas erradas. Deus tem nada a ver com isso, não. Muito pelo contrário, Deus ainda tem misericórdia, Ele ainda dá a segunda chance. Quando a gente corre pra Ele e fala, Senhor, me perdoa, eu errei de novo. Mas não pra você sentir culpa, porque o que eu vejo aqui, feridas abertas, não foram tratadas, e aí sai um entra outro, sai um entra outro. A escala satânica, né? A escala das trevas. Vai agora você,
vai esse agora, agora manda aquele lá, e até te destruir por completo. Pronto. Ele chegava na minha casa e ele bebia muita pinga e eu deixava o portão sem cadeado e ele ligava e falava que tinha chegado. Eu falava com ele que o portão estava aberto e podia entrar. Sabe o que ele falava? Não, você vai ter que vir aqui abrir para mim. E eu ia. Estava totalmente dependente emocional. Aí você tem que servir ele. Que ele vai abrir. Você tem que vir. Ele é o Todo-Poderoso. Como assim? Ele que vai abrir. Não, você tem que ir lá abrir para o rei entrar. Me sentia humilhada já com tantos problemas com o meu ex. Ainda esse, sabendo que eu já tinha 4 filhos, me fazer isso. Ah, mas assim, você ia esperar o quê? Não dá pra esperar nada de ninguém, não. Você tem que esperar de Deus. Somente de Deus. A sua dependência, a nossa dependência tem que estar no nosso Criador. Em mais ninguém. Meu casal de gêmeos nasceu em julho de 2022. Nasceu de cesárea e fiquei sozinha com os 2 no hospital. No dia que ele foi lá, ele ainda cochilou e deixou o menino cair do colo. Meu Deus do céu! Pois acho que tinha bebido e eu não estava mais aguentando os 2 chorando e eu, sem dormir, deixei com ele. Depois vi os relatos e vi que eu passava por tudo isso. Ele me olhava com ódio, punha defeitos em tudo. Eu não arrumava muito as unhas das mãos por causa que arrumava a minha casa e estragava tudo. Ele criticava tudo, punha defeito em tudo. Tudo era minha culpa. Se os meninos choravam ou gritassem, era tudo culpa minha. Podia tratá-lo com o maior carinho do mundo, que ele nunca reconheceu. Pedi muito a Deus e numa dessas idas e vindas fiz ele me dar um lote que ele queria pôr no nome dos meninos como usufruto meu e dele. Coloquei só no meu nome, pelo fato dele ser casado no papel ainda, e ela fala, sou de Minas e ainda fiz ele se casar comigo. Meu Deus. Eu que fiz, bem dizer, o divórcio dele, mas ele já era divorciado de corpos há muitos anos. Mas tipo assim, se eu quisesse, eu que lutasse para sair o papel pra gente se casar. Foi muita humilhação e dependência. Casamos e ele não fazia questão nenhuma. No dia, me sentia feliz e triste ao mesmo tempo. Sim, você se humilhando, você aceitando. É triste isso, né? Falta de amor próprio, gente. Meu Deus do céu, que a pessoa não se submete, né? Que triste. E ele, nem aí, nem aí. A gente não tem o poder de fazer ninguém nos amar, né? Eles não têm essa capacidade. E ela fala, a minha tia idosa veio morar comigo também. Sou muito caridosa e quando ela estava bem, ajudou a olhar as minhas filhas. A minha casa era eu, meus 6 filhos, minha mãe, minha tia e ele. Não pedia nada para ele, sempre fui muito independente e ele mesmo assim nunca reconheceu. Ele se acha melhor que qualquer pessoa. Até que esse ano de 2024, agora em julho, minha mãe caiu e quebrou o quadril. Ele vinha final de semana e ainda só punha defeito em mim e eu tava dando conta de tudo. Meus filhos, casa arrumada, minha mãe no hospital, minha tia de 73 anos com a cabeça ruim e ainda minhas guerras na mente. Pedi a Deus para me libertar dele e fiz uma campanha. Cris, estou me libertando dele. Falei que não quero ele mais. Não quero mais ele aqui. Ele não tá vindo. Peço a pensão. Ele me joga na cara até hoje do lote, fala que eu devo isso a ele. E hoje não ligo para mais nada que ele fala, ainda não consegui bloqueá-lo, mas não dou mais ideia para nada que ele fala. E ela continua, minha vida é um testemunho, agarro nas mãos de Jesus e vou vivendo um dia após o outro, não tenho muita esperança de mais nada, mas em todos os segundos Jesus sempre esteve comigo. Olha, então você tem que ter esperança de muitas coisas e o principal, saber da eternidade, né? Porque aqui é passageiro. Então só isso já é suficiente, a graça de Deus é suficiente para nós. Embora passamos por aflições, mas Deus diz, eu venci o mundo, então vocês também vencerão. Fiquem firmes na fé, que aí não tem quem abale. E ela finaliza dizendo, Cris, meu ex-marido, pai dos meus 3 filhos, quando eu estava grávida, me bateu por causa que eu estava com corrimento. Falou que era outra coisa, entende? Dando a entender que você saiu com outros homens, pegou doença transmissível, sexualmente transmissível.
Quem devia ter era ele, né? Meu Deus do céu, o meu olho quase saiu pra fora de tão feio que ficou. O primeiro que conheci com os 16 falou que tinha vontade de deformar meu rosto, mas eu não contava pra ninguém, medo era maior. Sempre saí de um relacionamento e já caí em outro, nunca soube ficar sozinha. Mas agora, depois desse último narcisista, meu Deus, ele está me libertando e pela primeira vez estou conseguindo cuidar dos meus filhos e de mim. Sim, venha pra imersão curando feridas emocionais, viu? Você vai ser muito abençoada. E ela diz, esqueci de contar, quando internei por conta da pressão em um hospital psiquiátrico, lá como não podia ter ligação e nem usar telefone, pedi uma vez a um enfermeiro o dele emprestado. Ele custou a me emprestar, mas me emprestou, pois era proibido. Estava cansada na época com os pais dos meus filhos e liguei para ele. Eu estava sufocada lá dentro e sabe o que ele me falou? Que eu estava saindo com o enfermeiro e eu estava totalmente doente, sem forças para nada. Cris, que Deus tem feito na minha vida, apesar dos trabalhos que tenho, é tremendo. E ela finaliza dizendo, ai de mim se não fosse ele. Muito obrigada e Deus continue abençoando você muito. Você e sua família. Amém. Obrigada, linda. Obrigada, obrigada, obrigada. Meu coração aqui, ó, pra você, com muito carinho. Beijo nele, no seu coração, no coração de todos que estão aqui. Muito obrigada de coração pelas palavras de bênção. Obrigada pelo teu testemunho, pelo seu relato aqui no canal. Não é fácil, né? Mas eu vou falar pra vocês. Tudo muda quando de verdade a gente busca a Deus e Ele está em primeiro lugar. Porque aí a gente entende, né? O caminho. Jesus é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Tudo que está fora dele é problema, é sofrimento para nossas vidas. Então é buscar a nossa cura, é buscar o que a gente precisa em Deus para suprir todas essas carências, curar todas essas feridas, vai cicatrizar. E aí você vai entender de verdade quem você é para Deus. E isso vai te fazer se amar, vai trazer o amor próprio. E aí é onde tudo começa a mudar e melhorar na nossa vida, na sua vida, na vida de todos que se permitem passar por esse processo. Deus revela para libertar. Então, eu não sei aqui exatamente quando foi que Deus te revelou, né, em relação ao transtorno. Eu gosto dessa parte, gente. Quando vocês mandarem os relatos, manda para mim contando esse detalhe, né? Através de quem, como foi, se foi aqui no canal, se foi através de uma terapeuta, uma psicóloga, se foi através de uma amiga, não sei, cada caso é um caso, mas eu gosto de saber, porque é testemunho também, para glorificar o nome de Deus e edificar a fé das pessoas. É isso aí, gente, firmes e fortes. Sempre digo, juntos somos mais fortes. E Deus é mais em nossas vidas. E se você tem um relato para enviar pra gente, manda aqui pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Pessoal, eu quero pedir um favor. Leiam, releiam, manda bonitinho pra mim, pra eu só vir e ler, porque eu não tenho tempo de ficar corrigindo. Ultimamente, graças a Deus, alguns momentos que eu preciso alterar alguma coisa, mas tá dando pra ler tranquilo. E também mandem um e-mail, no máximo 2 e-mails, pra mim, quando você estiver mandando seu relato. Outro dia eu recebi, acho que uns 10 e-mails, com um pedacinho de cada... Não tenho condições, gente. Se perde no caminho, porque eu recebo vários e-mails por dia. E aí eu já não lembro mais aonde que tá, como foi, qual é, qual não é. E aí atrapalha um pouquinho aqui pro meu lado. Então, tente no máximo mandar em 2 e-mails o teu relato, de preferência um só, que aí eu já imprimo tudo de uma vez. Tá bom? É isso aí. Beijos, amo vocês em Cristo Jesus. Até mais. Tchau, tchau.